Então, continuando nosso vídeo, era um movimento literal de evangelização. Então, era necessário que a igreja ela tivesse, de fato, uma reforma. E, então, ele começou, então, a introduzir, não só Spinner, como seus seguidores, a introduzir as suas ideias para que essa reforma fosse concretizada. Foco na lição. Dentre esses movimentos, podemos ressaltar o pietismo, que surgiu nos fins do século XVII como resposta ao autoritarismo da Igreja Oficial Luterana. Do tópico 2.2. Conde Nicolau Ludwig von Zinzendorf. Olha só que nome difícil, hein? Quem foi esse homem? O avivamento do movimento pietista ultrapassou as fronteiras e alcançou um grupo de exilados na Boêmia, cuja origem remonta à obra do pré-reformador John Huss, martirizado em 1415. Em 1722, Zinzendorf convidou-se esse grupo para se estabelecer em uma de suas propriedades na Saxônia. Posteriormente, esses irmãos, por conta da origem, passaram a ser identificados como moravianos. Na verdade, é quase impraticável pensar numa missiologia ou teologia da missão sem considerar o papel do conde Zinzendorf, apontado como a figura mais importante da história da espiritualidade cristã nos séculos XVIII. Avançamos 100 anos, anos 1700, século XVIII. Então, quem foi conde Nicolau Ludwig von Zinzendorf? Foi um pietista que ultrapassou as fronteiras, ou seja, Spinner deu origem, Zinzendorf deu expansão. Olha que interessante. Esse conde tinha, evidentemente, poder político e poder econômico. E temos que entender que a obra também ela é feita de pessoas que têm esse poder, essa capacidade de influência. A obra de Deus foi feita por pescadores, sim, mas também tivemos Paulo, que era um alguém versado em várias línguas e tinha capacidade de espalhar o evangelho aos quatro cantos do Império Romano. Então, Zinzendorf também foi utilizado por Deus para esse movimento se expandir. E alcançou a Boemia, né, que hoje é chamada Tchecoslováquia. Na época Boemia, muita gente pode até se lembrar da cerveja Boemia, inclusive surgida, ou seja, cerveja secular, né, muitos séculos de existência, surgida nessa região. E foi exatamente esse lugar, inclusive, o comentarista cita como um lugar também onde tivemos um movimento extraordinário também de John Huss, um pré-reformador que foi queimado vivo em 1415, como foi informado, e que fez a profecia do Lutero, né? Diz que estão queimando um ganso, porque a palavra Huss significa ganso em inglês, mas que Deus levantaria uma ave que eles não poderiam mais matar, que seria Lutero. Então, no lugar onde John Huss foi morto por pregar a palavra e espalhar o evangelho pré-reformador, a igreja pós-reformadora, pós-reforma, reformando a igreja reformadora, teve espalhado as palavras de Zinzendorf, e ele é até hoje considerado um dos grandes avivalistas do século XVIII. Nos anos 1700, Zinzendorf ele chegou e fez história e trouxe então a igreja pietista para a possibilidade de se tornar esse grande movimento que até hoje tem influência nos nossos dias. E também a origem dos termos dos povos teológicos moravianos, né? A Igreja da Morávia, que também influenciou muito a reforma, a pós-reforma, e também um movimento que mostrou aí a importância da evangelização. E falando sobre o Conde Zinzendorf, ele basicamente é um grande avivalista do século XVIII, um homem que Deus usou, um homem de posição, demonstrando que Deus também usa ricos, não apenas pobres, mas que deu essa influência gigantesca e essa contribuição para os moravianos poderem espalhar essa reforma aí aos quatro cantos. Um homem extraordinário. Tópico 2.3. A missiologia moraviana. Missiologia significa forma de fazer missões. Os morávios defendiam que divulgar os ensinamentos contidos no Evangelho aos perdidos é dever de toda a igreja e não somente de determinadas sociedades ou alguns indivíduos. Esse pensamento levou o conde Nicolau Ludwig von Zinzendorf ao assumir a liderança espiritual dos moravianos, a transformar o grupo em um grande centro de preparação e envio de missionários, o que acabou influenciando muitos movimentos na Europa e no mundo. John Wesley foi um dos que foram influenciados por esse movimento. Olha só que interessante. Pietismo, movimento para reformar a igreja de Lutero. Não a igreja de Lutero, porque Lutero não a criou, mas a igreja surgida de Lutero. Zinzendorf, para espalhar esse movimento aos quatro cantos. Moravianos, o movimento que Zinzendorf utilizou para que essa reforma pietista fosse espalhada. E John Wesley,
ou influenciado por Zinzendorf e os moravianos, para aí sim trazer uma outra reforma que será tratada mais à frente. É uma grande contribuição, é uma grande história trazida por várias pessoas, por várias experiências que mudaram a história do protestantismo. Eu ensinei que o movimento pietista avivalista difundiu a fé protestante em muitas partes do mundo. Tópico 3 é o nosso último tópico. Diz assim: nossas raízes teológicas. Nossas aqui é falando da Igreja Assembleia de Deus. Diz assim: a identidade das raízes teológicas das Assembleias de Deus surgiu com o DNA dos movimentos de renovação e avivamento. Entre esses movimentos temos o pietismo, considerado por alguns estudiosos como, depois da Reforma Protestante, o mais relevante na história do cristianismo. Olha só, o movimento pietista não era um movimento qualquer. Pode até não ser muito conhecido nos dias de hoje, mas após a Reforma Protestante, o movimento pietista foi um dos maiores movimentos de todos os tempos. Tem a sua importância gigantesca. Por isso estamos estudando. E espero que você consiga aprender um pouco mais para não só crescer na graça, mas também no conhecimento. E também influenciou nós como assembleanos, não é? Lembrando que nós assembleanos, Assembleia de Deus, em todas as suas vertentes, somos a maior denominação evangélica do Brasil, com milhões e milhões e milhões de membros. Somos orgulho desse país. Tópico 3.1. A influência pietista no avivamento norte-americano. Diz assim: descortinando a história, podemos ver que, entre os grandes movimentos que inflamaram o avivamento norte-americano, na conjuntura do século 17, 1600, anos 1600, destacava-se o pietismo. Esse movimento pregava que o homem interior deveria ser edificado, regenerado e equilibrado, para assim tornar-se um agente de mudança. Ou seja, o que o pietismo ele trouxe para os Estados Unidos? Avivamento saindo da Europa e indo para os Estados Unidos. Muito parecido com o avivamento puritano, com o movimento puritano. O movimento puritano ele sai da Europa, da Inglaterra, da igreja anglicana, vai até os Estados Unidos. Nós temos a famosa viagem do barco dos navios, dos barcos Mayflowers e o Speedwell, que desembarcam nos Estados Unidos. Nós temos um encontro com os indígenas americanos que não bem americanos, né, porque não tinha essa origem americana, mas nós temos histórias extraordinárias, como de Massasoit, um índio que tinha uma conexão já com o Ocidente e ajudou os colonos puritanos americanos e que conseguiram espalhar esse evangelho para os Estados Unidos. E o puritanismo foi a base do que é os Estados Unidos como nação, inclusive. Nós temos aí a obra extraordinária, que é uma das principais obras da história dos Estados Unidos, que é a obra O Peregrino, de John Bunyan, muito influenciado pelo puritanismo. E os Estados Unidos ele tem o chamado Destino Manifesto, que é um termo até relacionado à Bíblia, que é a ideia daquela nação que está construída sobre a rocha. Eles dizem que eles são a nação construída sobre a rocha, e o evangelho está neles. Então eles têm que espalhar a sua forma de viver para os 4 cantos do mundo, que é o destino manifesto, ou seja, manifestamente é o destino dos Estados Unidos espalhar a sua cultura para o resto do mundo, a sua religião, a sua fé. Isso é um movimento que influenciou os Estados Unidos, o movimento puritano, mas também é um movimento pietista, que chegou nos Estados Unidos para trazer avivamento. O movimento puritano trouxe teologia, o movimento pietista trouxe avivamento. Cada um com a sua função. E qual era o objetivo? Edificado, regenerado, equilibrado. O crente perfeito. Edificado em Deus, regenerado por Deus e equilibrado. Não somente teológico, mas teológico e avivado. Fogo no coração, mas escritura na mente. Fogo no coração, escritura na mente. Isso era o movimento pietista. Tópico 3.2. A influência americana e o escandinavo no movimento brasileiro. A história do pentecostalismo brasileiro passa pelo povoamento dos Estados Unidos, onde estavam os pioneiros suecos da Assembleia de Deus do Brasil, Wringen e Berg. Além deles, também exerceram influência no Brasil os missionários enviados pelos Estados Unidos e as diversas obras literárias e doutrinárias aqui publicadas. Mesmo assim, talvez no início do século XX, a maior influência tenha sido do pietismo escandinavo sueco-norueguês, que dava forte ênfase à vida espiritual. Para Gutierrez Fernandes é um historiador pentecostal, bem conceituado aqui no Brasil, no artigo As Origens do Pietista da Assembleia de Deus do Brasil,
Houve ainda outras heranças escandinavas, como a forte ênfase na observação de usos e costumes, principalmente nas primeiras 7 décadas do século XX, prática de saudar com a paz de Deus ou a paz do Senhor, e a prática de confissão pública de pecados nos cultos de celebração da ceia do Senhor. Então, passando da influência americana, também chegando à influência brasileira. Depois americana também, posteriormente, vamos falar também de movimentos como da Rua Azusa, William Seymour, John Fox Parham, pastores que influenciaram muito a formação da Assembleia de Deus, mas isso fica para outro momento. E também Daniel Berg e Gunnar Ving, que foram os missionários que chegaram aqui no Brasil, lá no Belém do Pará, e fundaram em 1911 a Assembleia de Deus do Brasil, e tivemos aí a influência extraordinária deles na formação da nossa igreja. Mas aí continua o comentarista. Eles trouxeram também essa influência missionária no Brasil no século XX, já passando muitos séculos à frente, né? Século XX, e na Assembleia de Deus. E o Thierry Fernandes vai dizer algumas das influências. Esse historiador inclusive um excelente historiador, principalmente pentecostal. Ele fala muito sobre a questão do arminianismo também, história pentecostal. É jovem, historiador. Pesquisem Gutierrez Fernandes, ele é um homem extraordinário. Ele disse que uma das influências que trouxeram os pietistas foi forte ênfase na observação de os costumes, né? Um pouco polêmico. Questão de usar barba, questão de usar terno, de usar gravata, e de não jogar bola, futebol, esse tipo de coisa que a gente acaba sendo parte do folclore assembleiano. Muita coisa mudou ao longo do tempo, os costumes eles acabaram sendo um pouco afrouxados, mas ainda em alguns lugares existe sim esses costumes mais rígidos, mas a coisa tem mudado muito ao longo do tempo. Mas é uma herança do movimento pietista, que era realmente rígido nessa área. Além disso, a prática de saudar com a paz de Deus ou a paz do Senhor, como o crente se cumprimenta, é a paz do Senhor, não é? O crente evangélico assembleano é a paz do Senhor, a paz de Deus. É uma prática que nós herdamos do pietismo. A confissão pública de pecados na ceia. Hoje em dia isso não acontece muito, né? Mas antigamente, nos irmãos início do século XX, existia muito isso. Você estava em pecado na ceia do Senhor, você conversava seus pecados, inclusive para os irmãos, em público. Não importava a vergonha que você tinha, que você sentia, a liberdade que você tinha ao de confessar seu pecado, se arrepender, era maior do que a vergonha que poderia se sentir em confessar publicamente os pecados. Então são práticas utilizadas hoje em dia, ou utilizadas mais no passado, muitas delas pelos assembleanos, que têm uma origem nesse movimento de ênfase numa vida mais piedosa diante de Deus, o movimento pietista. Tópico 3.3, nosso último tópico de hoje. As marcas pietistas nas Assembleias de Deus. A partir dos registros de W. Walkner, 1981, é possível identificar várias características presentes nas raízes da Assembleia de Deus no Brasil, como a importância do sentimento da experiência cristã, B. A participação dos leigos na edificação da vida cristã, C. A ênfase na atitude ascética com referência ao mundo, D. O grande interesse pela leitura da Bíblia, E. ênfase na transformação espiritual, e F. O forte impulso missionário. É preciso aproveitar a reflexão sobre este movimento impactante na história da Igreja para prosseguir clamando ao Senhor, buscando e ansiando mais do Senhor, do seu amor e da sua graça. Como expressou o salmista: eu quero mais e mais de Cristo, eu quero mais do seu poder, quero mais da sua presença, quero mais do seu viver. Salmos 42, 1 e 2. O último tópico nosso diz assim: as marcas pietistas nas Assembleias de Deus. Tem marcas nas nossas igrejas da Assembleia de Deus, o movimento pietista, mesmo sendo tão antigo. E vai basear principalmente nas palavras e estudos de Walkner, publicados em 1981, esse grande historiador, teólogo, vai alistar como um alfabeto dessas marcas nas nossas igrejas. Olha só. A primeira, a importância da experiência cristã. Nós, pentecostais, clamamos pela experiência, falar em línguas estranhas, milagres, curas divinas, coisas que nós vivemos nos nossos cultos, em nossos congressos, no nosso dia a dia. A necessidade da experiência com Deus, sempre presente. B, a participação de leigos na edificação da igreja. Na Assembleia de Deus, leigo prega. Na Assembleia de Deus, uma pessoa que não é um teólogo pode dar uma aula de escola dominical. Uma pessoa que não tem um diploma de pós-doutorado, lato sensu em teologia, pode pregar. Temos igrejas tradicionais que não existe isso, que as pessoas elas são privadas de falar da palavra de Deus, do amor de Deus, de ter oportunidades. Nas Assembleias de Deus isso não acontece. O evangelho ele é democrático para todos.
ênfase na atitude ascética. O que significa ascético? Ascético significa asepsia. Asepsia de pecado. Asepsia significa limpeza. Ascético significa aquele que tem asepsia do pecado, que busca se limpar do pecado. Aquele que tem uma vida mais regrada, às vezes até mais, digamos assim, entre aspas, radical, às vezes, mas que busca se livrar do pecado. Grande interesse na leitura da Bíblia, sempre devemos ter interesse na leitura da Bíblia todos os dias. ênfase na transformação espiritual, línguas, batismo no Espírito Santo, principalmente. Forte impulso missionário. Pregue em todos os lugares. Anuncie para todas as pessoas. Romanos 10:13 vai dizer: e aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como invocarão a quem não creram? Como crerão em quem não ouviram falar? Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam as boas novas de salvação. Pregar é anunciar a boa nova de salvação. E aí ele cita no final um Salmo 42, 1 e 2, diz: eu quero mais e mais de Cristo, quero mais do seu poder, quero mais da sua presença, eu quero mais do seu viver. Na verdade, o salmista não vai dizer eu quero mais de Cristo, né? É uma expressão que é citada, não está nos Salmos, porque Salmos não falam de Cristo, evidentemente, porque ele chega depois, mas é o princípio de querer mais de Jesus. Eu quero mais, muito mais de ti, como diria o velho hino. Nós precisamos de Deus, precisamos de Cristo, sem Ele nós não vivemos. E sem Ele a nossa vida não é vida, é morte. Eu ensinei que as identidades das raízes teológicas da Assembleia de Deus surgiu com delineados movimentos de renovação e avivamento. A gente tem uma identidade, a gente tem uma certidão de nascimento. E a gente tem pais. Um dos pais do nosso movimento assembleano é o movimento pietista. Conclusão, para finalizarmos mais uma aula: que o estudo desta lição contribua para uma sincera e necessária reflexão sobre a vivência cristã, como somos alertados nas Escrituras. À medida que se aproxima a vinda do Senhor, a frieza e a indiferença tendem a se intensificar, alcançando muitos corações e mentes. Que o Espírito Santo continue a aquecer o coração de cada membro do corpo de Cristo. Não extinguais o Espírito Santo. 1 Tessalonicenses 5:19. O movimento pietista ele surge quando o movimento luterano começa a esfriar. Tem uma frase famosa de Friedrich Nietzsche. O que ele dizia? Deus está morto. Friedrich Nietzsche, muita gente não sabe, dizia que Deus estava morto porque Friedrich Nietzsche tinha sido criado na igreja luterana alemã. E vivendo naquela rotina de pura e simples teologia sem prática, ortodoxia sem ortopraxia, Bíblia, teologia, livros sem poder, ele dizia: Deus está morto, porque eu vejo Deus morto na igreja que eu frequento. Mas Deus não estava morto. Deus podia estar morto na igreja que ele frequentava, mas Deus não estava morto. Posteriormente, após a morte de Nietzsche, surge o movimento pentecostal e o reavivamento mostrando ao mundo inteiro, como diz uma famosa filme, Deus não está morto. Então é uma reflexão. O pietismo surge para ressuscitar, entre aspas, Cristo no coração da igreja luterana. E quantas vezes precisamos ressuscitar Cristo nos nossos corações? Não deixemos que a teologia pura e seca nos tire a glória, por graça e presença de Deus. O movimento pietista está e surgiu para nos mostrar o quão importante é não extinguir o Espírito Santo de nossa vida. Chegamos ao fim de mais uma aula. Espero que você tenha gostado. Tivemos muito tempo de aula e os vídeos serão assim, longos, mas importantes. Que Deus possa abençoar a sua vida, que amanhã os professores que ministrarem essa aula ou de outras editoras, outras igrejas, tenham sua inspiração nesse dia tão importante da escola dominical. Que façam em si as palavras de William Tyndale. Quem não conhece William Tyndale foi um dos reformadores no século XVI, anos 1500, que foi morto por amor a Cristo, mas que em um determinado momento, debatendo com um representante do Vaticano, ele respondeu a ele dizendo: eu desafio o Papa
e todas as suas leis. E se Deus preservar a minha vida, farei com que o menino que conduz o arado saiba tanto das Escrituras quanto você. Essa é a sua missão, professor. Cumpra com excelência. E a paz do Senhor a todos. Uma excelente aula amanhã. Adeus.